Então, gente, agora vamos falar do telencéfalo. É importante, primeiramente, antes de começar, o que é o cérebro? O cérebro ele faz parte do encéfalo. O encéfalo ele é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Então, essas estruturas formam o encéfalo. E o cérebro é formado pelo telencéfalo e o diencéfalo. Então, nosso cérebro é formado pelo telencéfalo e diencéfalo. Maior parte do cérebro, cerca de 80% lá, é composta pelo telencéfalo. E esse telencéfalo, ele vai ser constituído pelos dois hemisférios cerebrais. Lembrando que a gente tem o hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Então, esse aqui é o hemisfério cerebral. E, além disso, ele vai ser composto pela lâmina terminal. Essa lâmina terminal está situada anteriormente ao terceiro ventrículo. E um hemisfério cerebral, ele precisa se unir ao outro hemisfério cerebral. E isso acontece, essa união vai acontecer por um feixe de fibras interhemisféricas chamada corpo caloso. Esse aqui é o corpo caloso, esse em verde. O corpo caloso ele é dividido em algumas partes: em rosto, joelho, seria essa parte aqui, tronco ou corpo, eu já ouvi falar corpo também. Aqui está escrito corpo, certo? Mas algumas vezes fala tronco. Mas aqui é o corpo e esplênio, o esplênio do corpo caloso. Então, o corpo caloso ele é o Rio de Janeiro, Ceará. O que é isso? Rio de Janeiro, rosto, joelho, Ceará, corpo e esplênio, certo? E esse corpo caloso, ele é um feixe de fibra interhemisférica, ou seja, ele comunica um hemisfério ao outro. Voltando aqui, vamos ver várias faces dos hemisférios cerebrais para a gente delimitar os sulcos e os giros. Primeiramente, a gente vai começar com a face dorsolateral, que seria essa face aqui, ó, que é uma face convexa. Essa face dorsolateral ela é uma face convexa. E o que é sulco? Sulco, eles são depressões, tá vendo? Depressões são sulcos. E esses sulcos vão servir para quê? Esse sulco serve para delimitar os giros. Esses são os giros, por exemplo, o giro pós-central, o giro pré-central. Então, os sulcos, eles delimitam os giros, certo? E sabe-se que cerca de 2/3 do córtex, da área ocupada pelo córtex cerebral, eles estão meio que escondidas. O Machado, o livro do Machado, vai trazer entre aspas esse nome, escondidas. Elas estão escondidas entre os sulcos. É como se tivesse meio que dentro dos sulcos, assim, sabe? Meio que escondidas, literalmente. Então, 2/3 da área do córtex cerebral, elas estão escondidas nos sulcos. Vamos começar, então, delimitando primeiramente os polos, certo? E depois os lobos, para ficar mais fácil. Aqui na frente, um polo é basicamente a extremidade, certo? Aqui na frente a gente tem o polo frontal. Lá posterior a gente tem o polo occipital. Então, anterior a gente tem o polo frontal e posterior a gente tem o polo occipital. Aqui a gente tem no lobo temporal, a gente tem o que? O polo temporal, certo? Então a gente vai ter três polos: o polo frontal, o polo temporal e o polo occipital, certo? Agora a gente já sabe o que é polo. Vamos para delimitar os lobos. Vamos ter 5 lobos, segundo o livro do Machado, que seria o lobo frontal. O lobo frontal ele vai estar acima do sulco lateral, que seria esse sulco aqui, agora eu vou falar. Esse sulco é o sulco lateral, ó. E adiante do sulco central. O sulco central é esse que corta mais ou menos ao meio, né? Aqui o sulco central. Então,
o lobo frontal ele está acima do sulco lateral e adiante do sulco central. Lobo frontal acima do sulco lateral e adiante do sulco central. Esse é o nosso lobo frontal. E o lobo parietal? O lobo parietal ele vai ficar depois desse sulco central, tá vendo? Esse aqui então é o lobo parietal. E o temporal, ele vai compreender essa área aqui que fica abaixo do sulco lateral, tá vendo? Ó, esse é o lobo temporal. E lá atrás, né, a gente tem o lobo occipital. Beleza, eu falei só de 4 lobos, eu falei que tinha 5. E aí? O quinto lobo é a ínsula. Para a gente ver a ínsula, a gente tem que abrir esse sulco lateral aqui, ó. Por quê? Porque a ínsula vai estar coberta por alguns lobos. Ela vai estar coberta pelo lobo frontal aqui, no caso, e pelo o temporal. A ínsula, ela é um lobo que durante o desenvolvimento, ela cresceu menos que os outros lobos. Por isso que ela fica meio que escondida dentro deles. Olha lá a ínsula. Esse é o lobo da ínsula. Ok? Mas não é menos importante que os outros lobos. Voltando aqui. Vamos agora entrar na anatomia nata. Vamos delimitar primeiro os sulcos mais fáceis. A gente delimita então o sulco lateral. Esse é o sulco lateral onde eu estou passando o mouse. O sulco lateral ele vai ter alguns ramos, certo? Que seria esse primeiro, que é o ramo anterior, o ramo ascendente e o ramo posterior é o que continua aqui, ó. Então a gente tem sulco lateral, ramo anterior, ramo ascendente e ramo posterior, que seria o que continua. E o sulco central também, que é importantíssimo saber. Mas antes de entrar nele, eu vou falar qual a importância do sulco lateral. O sulco lateral, eu já falei no início, ele vai separar o lobo frontal, que seria esse, do lobo temporal. Essa é a importância do sulco lateral. E o sulco central? O sulco central é esse, certo? Aqui embaixo dá para ver ele também, o sulco central. Ele vai separar o lobo frontal, que seria onde estou passando o cursor, do lobo parietal, ou seja, à frente, adiante dele, a gente tem o lobo frontal e posterior, a gente tem o lobo parietal, ok? Vamos falar agora das estruturas, vamos dividir elas nas estruturas de lobos, giros e sulcos de cada lobo. A gente vai começar com o lobo frontal, que é o que tem mais. Vamos ver os sulcos e os giros no lobo frontal. Lobo frontal, então, como eu disse, ele vai começar adiante do sulco central, certo? Lobo frontal fica adiante do sulco central e acima do sulco lateral. Então esse é o lobo frontal. À frente aqui do sulco central, a gente tem um giro. Tá para ver esse giro aqui? Esse giro é chamado de giro pré-central. Por quê? Tá antes, né, do sulco central. A gente vai ver que tem outro giro aqui que é pós. Então esse aqui é pré, tá antes do sulco central. Então esse é o giro pré-central. Pré-jogo, tá antes do jogo. Então pré-central tá antes do central. Então esse é o giro pré-central. Qual a importância desse giro pré-central? Esse giro pré-central, ele está relacionado muito com a motricidade, certo? E ele se localiza anterior ao sulco central. Ele é a principal área motora do cérebro. E ele fica entre o sulco central, que seria esse em rosa aqui, e o sulco pré-central, que seria essa cor em meio verdeado aqui. Então ele fica entre o sulco central e o sulco pré-central. Ele é uma área relacionada com a motricidade, é a principal área motora do cérebro.
e ela é anterior ao sulco central. Esse é o giro pré-central. Ok, agora vamos para os giros frontal superior, que seria esse aqui, tá vendo? Esse em laranja, e esse é onde estou passando o cursor. Esse giro frontal superior, ele fica acima do sulco frontal superior. O sulco frontal superior é esse em verde aqui, ó. Então está aqui o sulco frontal superior, e acima do sulco frontal superior está o giro frontal superior, certo? Esse giro frontal superior, ele vai continuar na face medial do cérebro. Lembrando que essa face aqui que a gente está vendo é uma face dorsolateral. Esse giro frontal superior, ele continua na face medial do cérebro. Olha aqui, o giro frontal superior. Continuou, não continuou na face central do na face medial do cérebro? Olha aí. Giro frontal superior. Ok. Agora o giro frontal médio. Giro frontal médio, ele vai ficar então abaixo do sulco frontal superior, certo? Esse é o giro frontal médio. Ele vai ficar entre o sulco frontal superior. Falei errado, não é giro não, é sulco. Ele vai ficar entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Então o giro frontal médio vai ficar entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, ok? Esse é o giro frontal médio. E o giro frontal inferior, ele vai ficar abaixo do sulco frontal inferior, que seria esse em marrom, sulco frontal inferior. E aqui no giro frontal inferior tem algumas estruturas importantíssimas, que ele é dividido em 3 partes, certo? A parte opercular, que é esse aqui, ó, vai ficar em contato, quando abre ele, fica em contato com a ínsula, que chama opérculo, parte opercular. Opercular. Depois, temos uma parte que parece um triângulo. Se é uma parte que parece um triângulo, é uma parte triangular, ok? E outra parte que está voltada ao olho. Então é a parte orbital, certo? Então a gente já viu todas as estruturas, giros e sulcos do lobo frontal, mas vamos revisar. Sulco central. Adiante do sulco central, a gente tem o lobo frontal. Lembrando que o sulco central, ele separa o lobo frontal do lobo parietal. No lobo frontal, a gente tem o giro pré-central, que esse giro pré-central, ele vai ficar anterior ao sulco central, certo? Mas para ficar mais fácil, ele vai ficar entre o sulco central e o sulco pré-central, que seria esse em verde aqui. Então esse é o giro pré-central. O giro pré-central está relacionado com a motricidade e ele é a principal área motora do cérebro, ok? Mais adiante, a gente tem um sulco, que seria o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior. Entre eles, a gente tem os giros. O giro frontal superior, que ele vai continuar na face medial do cérebro, como eu mostrei. Embaixo, a gente tem o giro frontal médio. Lembrando que o giro frontal superior, ele fica acima do sulco frontal superior. É a lógica. Entre o sulco frontal superior e o sulco frontal inferior, a gente tem o giro frontal médio. E abaixo do sulco frontal inferior, a gente vai ter o giro frontal inferior, com sua parte opercular, sua parte triangular e sua parte orbital. Então essa foi
as estruturas, giros e sulcos do lobo frontal. Vamos para o lobo parietal. Esse é o lobo parietal. O lobo parietal ele vai começar depois dessa estrutura do sulco central. Lembrando que o sulco central vai separar o lobo frontal do lobo parietal. À frente, lobo frontal. Posterior, lobo occipital. O lobo occipital, que a gente pode ver aqui. Depois do sulco central, temos o giro pós-central. Se aqui a gente tinha o giro pré-central no lobo frontal, no lobo parietal a gente vai ter o giro depois do centro. Então, giro pós-central. Ele é posterior ao sulco central, por isso que o nome dele é pós-central. Ele é posterior ao sulco central. Depois desse giro pós-central, e uma coisa que é importantíssima destacar, esse giro pós-central, que é posterior ao sulco central, ele está relacionado com a sensibilidade, e é onde se localiza uma das partes mais importantes, uma das áreas, né, mais importantes sensitivas do córtex, a área somestésica, certo? E ele fica entre o sulco central e o sulco pós-central. Esse em vermelho é o sulco pós-central. E agora, uma parte muito interessante, que é esse sulquinho aqui, ó. Esse sulquinho aqui é chamado sulco intraparietal. O que esse sulco intraparietal faz? Ele vai separar lóbulo, não lobo, lóbulo. O lóbulo parietal superior e o lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal superior seria esse em amarelo aqui, ó, até mais ou menos aqui, e o lóbulo parietal inferior seria esse em azul. No lóbulo parietal inferior é importante destacar algumas estruturas, que seria o giro supramarginal e o giro angular. Beleza, vamos pegar aqui então o sulco lateral. Pegamos o sulco lateral na parte posterior, né, no ramo posterior do sulco lateral. No curvado, né, em torno da extremidade do ramo posterior do sulco lateral, a gente tem o giro supramarginal. Então, o giro supramarginal ele está curvado em torno da extremidade, do finalzinho do ramo posterior do sulco lateral. Esse aqui é o giro supramarginal, certo? E o giro angular? Aí tem gente que vai falar assim, uai, o supramarginal está aqui, o angular está embaixo. Beleza, né? Não está errado. Mas o que é mais fácil? O mais fácil é falar que ele está curvado. Esse aqui a gente não viu ainda, mas esse aqui é o sulco temporal superior. É mais fácil que falar que o giro angular ele está curvado na porção terminal ascendente do sulco temporal superior. Mas é mais fácil pensar, sulco temporal superior, no final dele quem que vai ter? Giro angular. Sulco lateral, no final dele quem que vai ter? Giro supramarginal. Então o supramarginal está no final do sulco lateral e o giro angular está no final do sulco temporal superior. Pronto. Falamos do lobo parietal. Vamos dar uma revisão rapidex. Depois do sulco central, a gente tem o lobo parietal, certo? A gente tem o giro pós-central, que ele é posterior ao sulco central. Ele fica entre o sulco central e esse sulco pós-central. Ele é relacionado com a sensibilidade e é onde se localiza mais importantes áreas sensitivas do córtex, a área somestésica. Depois a gente tem o sulco intraparietal. Esse sulco intraparietal vai separar o lóbulo parietal superior do lóbulo parietal inferior. Ok? E depois a gente tem no lóbulo parietal inferior alguns giros. O giro supramarginal, que ele vai ficar no final aqui da extremidade, curvado em torno da extremidade do ramo posterior do sulco lateral. Esse é o giro supramarginal. E o giro angular
ele vai ficar localizado, curvado, né, na porção terminal ascendente do sulco temporal superior. Agora a gente vai pro lobo temporal. A gente já viu o frontal, já viu o parietal, agora já a gente vai pro lobo temporal. O lobo temporal ele é um dos mais fáceis que tem. Aqui a gente tem o sulco lateral, né? Sulco lateral com essa parte ascendente, anterior, ascendente e posterior. Esse sulco lateral vai dividir o lobo frontal do lobo parietal, certo? Então se divide do temporal, certo? Dividir o lobo frontal do lobo temporal. Abaixo dele vai ter o que? O lobo temporal. Já de começo, esse giro aqui é chamado giro temporal superior. Se esse aqui chama giro temporal superior, tem que ter um giro temporal médio, não tem? Tem, e ele existe. Esse é o giro temporal médio. Então, giro temporal superior, giro temporal médio. Se tem um médio, tem que ter um inferior. Esse é o giro temporal inferior. Então, giro temporal superior, giro temporal médio e giro temporal inferior. O giro temporal superior, ele fica onde? Ele fica entre esse sulco lateral e o sulco temporal superior. Então, o giro temporal superior fica entre o sulco lateral e o sulco temporal superior. Esse giro temporal médio, onde ele fica? Ele fica entre o sulco temporal superior e esse sulco de baixo, que seria o temporal inferior. Então, o giro temporal médio fica entre o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. E abaixo do sulco temporal superior, quem que fica? O giro temporal inferior. Fica abaixo. Ok? Ótimo. Então, e quando a gente vai passar para o lobo occipital, o livro fala só que tem alguns giros e sulcos, etc. Mas não aprofunda muito não. Então você tem que saber que tem giros e sulcos aqui também. Revisando o último, que é o lobo temporal, a gente tem o sulco lateral. Embaixo dele, quem que vai ter? Lobo temporal, sulco lateral, lobo temporal embaixo dele. A gente tem o sulco temporal superior, a gente tem o sulco temporal médio, temporal inferior, desculpa, temporal inferior. Então a gente tem só dois sulcos, o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Tem temporal médio não. O que tem temporal médio são os giros. O giro temporal superior, o giro temporal médio e o giro temporal inferior. Revisando novamente, o lobo temporal ele tem embaixo do sulco lateral, porque o sulco lateral delimita o lobo frontal do lobo temporal. E esse lobo temporal vai ter dois sulcos, o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. Entre esses sulcos vão ter giros. O giro temporal superior, que está entre o sulco lateral e o sulco temporal superior. O giro temporal médio, que está entre o sulco temporal superior e o sulco temporal inferior. E o giro temporal inferior. Se é inferior, ele está embaixo, não está? Ele está embaixo do sulco temporal inferior. Outra coisa que é importante saber aqui é só essa incisura, essa forma de I aqui, ó. Fácil de lembrar, que é a incisura pré-occipital. E também o sulco calcarino ali na parte do polo occipital. Mas eu vou falar em outras vistas. Então fechamos a vista, a face no caso, né? A face dorsolateral, que ela é uma face convexa. Aqui é outra imagem, só que aqui é do Machado. Eu peguei essa aqui do Nether, que eu achei mais interessante. E agora a gente vai falar do lobo da ínsula, que é aquele que eu falei que se você afasta o sulco lateral, você consegue ver ela.
certo? Então, quando você afasta os lábios do sulco lateral, como eu disse, afastando os lábios do sulco lateral, evidencia, né, uma ampla fossa no fundo da qual está situada a ínsula, o lobo da ínsula. Como eu disse no início da aula, ele é um lobo cerebral que durante o desenvolvimento ele cresceu menos que os demais. Por essa razão, pouco a pouco ele era recoberto, né, pelos lobos vizinhos, que seria o frontal, o temporal e também o parietal. Resumindo, ele cresceu menos, por isso foi recoberto. Quem cresce menos é recoberto. Quem não se destaca, outros se destaca e recobre. Então, o lobo temporal e o parietal e o frontal recobriram a ínsula. O que a gente vê aqui na ínsula? A ínsula, ela tem os giros curtos dela, que seriam esses três, certo? Os giros curtos da ínsula. No meio teria o sulco central da ínsula. E aqui do lado teria o giro longo da ínsula. Aqui os giros curtos, o sulco central da ínsula e aqui o giro longo da ínsula. Olha. E também temos o sulco circular da ínsula, que seria isso. Ele estaria circulando. Esses domos aqui, opérculo é a parte, né, do lobo que está sendo puxada para ver a ínsula. Então a gente tem o opérculo parietal, o opérculo frontal, o opérculo temporal. Por que tem três opérculos? Porque quem cobriu a ínsula em desenvolvimento? O lobo frontal e o lobo temporal. Por isso que tem os opérculos deles. Mas na anatomia da ínsula é isso. Ela tem um sulco central, certo? Aqui destaquei em verde. Ela tem os giros curtos, que seriam esses três. Esse giro que é longo, o giro longo da ínsula. E o sulco circular da ínsula. E além disso, a gente tem o lúmen da ínsula, que é bem pequenininho aqui, ó. O lúmen da ínsula. Esse é o lúmen da ínsula. Então, revisando a ínsula. Para ver ela tem que afastar os lados do sulco lateral, certo? E além disso, ela é um lobo cerebral que ela, durante o desenvolvimento ela cresceu menos que os demais lobos. E por isso, pouco a pouco, ela foi recoberta pelos lobos vizinhos, que seriam frontal, temporal e parietal. Abrindo o sulco lateral, né, os lábios do sulco lateral, a gente vê a ínsula e suas estruturas. O sulco central da ínsula, os giros curtos, o giro longo da ínsula, o sulco circular da ínsula e também o lúmen da ínsula. E os opérculos que fechariam aqui, né? O opérculo temporal, o opérculo frontal e o opérculo parietal. Esses foram os opérculos. E também a anatomia da ínsula. Que a gente vê a ínsula de novo, a gente vê o lume da ínsula, o sulco central da ínsula, aqui o giro longo da ínsula, os giros curtos da ínsula e o sulco circular da ínsula, certo? Sulco circular da ínsula seria isso. A gente viu a face dorso lateral, ok? Que é convexa. Agora a gente vai ver a face medial, que ela é uma face plana, ok? Para visualizar completamente essa face, que seria a face medial do hemisfério cerebral, seria necessário que o cérebro seja, né, cortado, seccionado no plano sagital mediano. Você lembra o que é plano sagital mediano? Vai cortar a pessoa em direita e esquerda, certo? Então, para a gente ver, devia fazer esse corte sagital mediano, que vai expor o diencéfalo. O diencéfalo seria essa estrutura aqui, que a gente, vou falar rapidão, né? Que a gente tem o tálamo, isso aqui chamada aderência intertalâmica. A gente tem o hipotálamo, o epitálamo.
e também o subtálamo. A gente tem aqui o aqueduto também, região do quarto ventrículo, bulbo, ponte, mesencéfalo, corpo caloso, fórnix, septo pelúcido. Mas vamos falar do que importa. Eu só ficar perto aqui um pouquinho do zoom. Vamos começar com essa área. Esse aqui é o corpo caloso, que eu falei logo lá no início. O corpo caloso ele é dividido em algumas áreas, que é o Rio de Janeiro, Ceará, que é o rosto, o joelho, esse é o joelhinho dele, o corpo e o esplênio. Então, o corpo caloso é dividido nessas áreas: rosto, joelho, corpo e esplênio. Por isso que eu falo Rio de Janeiro, Ceará. R de rosto, J de joelho, C de corpo e E de esplênio do corpo caloso. Beleza. O que tem a ver esse corpo caloso? Além de ser uma fibra interhemisférica que vai unir os dois hemisférios cerebrais, que vão fazer parte do telencéfalo. Lembrando que o cérebro ele é composto pelo diencéfalo e telencéfalo. E o telencéfalo compreende os dois hemisférios cerebrais, mais a lâmina terminal que vai localizar anteriormente ao terceiro ventrículo. Então temos o corpo caloso, com suas partes, rosto, joelho, corpo e esplênio. Acima do corpo caloso, a gente vai ter o que? O sulco do corpo caloso. Então acima do corpo caloso, a gente tem o sulco do corpo caloso. E aqui a gente tem o giro, dá para ver que tem um giro acima do sulco do corpo caloso. Esse giro é chamado giro do cíngulo. Esse é o giro do cíngulo, ok? Esse é o giro do cíngulo. E acima do giro do cíngulo, adivinha que tem? O sulco do cíngulo. Sulco do cíngulo. Esse sulco do cíngulo, se você reparar, aqui vai ter uma ramificação, vai? Aqui também vai ter uma ramificação. Esse aqui é chamado ramo marginal do sulco do cíngulo. Esse é o ramo marginal do sulco do cíngulo. E esse aqui é o sulco paracentral. O que serve esse sulco paracentral? Ele se delimita com o sulco do cíngulo, certo? Esse aqui é o sulco do cíngulo, ele se delimita. E seu ramo marginal, que seria esse, certo? Esse aqui seria o ramo marginal do sulco do cíngulo. O lóbulo paracentral, ou seja, em outras palavras, palavras simples, o sulco paracentral e o ramo marginal do sulco do cíngulo vão delimitar o lóbulo paracentral. E para que serve esse lóbulo paracentral? Nas partes anterior e posterior do lobo paracentral, localizam-se, respectivamente, áreas motoras e sensitivas, certo? Que são relacionadas principalmente com o movimento de perna e pé. Esse então foi o lobo paracentral. Aqui a gente tem então uma área chamada pré-cúneo. Se ela é pré-cúneo, significa que vai ter o cúneo, mas a gente vai focar aqui no pré-cúneo. Pré-cúneo, então, ele é essa área que vai compreender o ramo marginal aqui, ó, até esse sulco, chamado sulco parieto-occipital. Esse sulco parieto-occipital, ele é muito profundo, muito profundo. E ele vai separar o lobo occipital do lobo parietal. Então, o pré-cúneo aqui, na hora que passou aqui, nesse sulco parieto-occipital, já é cúneo. Ele é um pré-cu, depois aqui vira o cu, certo? Pré-cúneo, esse aqui é o cúneo. E o cúneo, o que é esse cúneo? Esse cúneo, ele está situado entre o sulco parieto-occipital, que seria esse amarelo aqui, e o sulco calcarino, que seria esse rosinha, certo?
que ele tem uma forma de triângulo. O livro coloca lá o machado, o livro do machado, e neuroanatomia coloca ele ali com um aspecto de triângulo, né? Uma forma de triângulo. E aqui a gente tem o sulco calcarino. Qual que é a importância desse sulco calcarino? Nos lábios do sulco calcarino localiza-se a área visual. Nos lábios do sulco calcarino localiza-se a área visual. Mais embaixo aqui do sulco calcarino a gente tem o giro lingual. Ok? Giro lingual. Esse aqui é o diencéfalo. Já falei um pouquinho dele. A gente faltou falar do fórnice. O fórnice ele é importante, sabe por quê? Porque ele vai unir o hipocampo aos corpos mamilares. Corpos mamilares esses são pertencentes ao diencéfalo, né? Vamos lá, eu acho que aqui já acabou. Só para fazer uma revisão mesmo. A gente tem o corpo caloso com rosto, joelho, corpo e esplênio. A gente tem o fórnice aqui. Aqui a gente tem o septo pelúcido, que ele é constituído por duas lâminas delgadas de tecido nervoso e vai separar os dois ventrículos laterais. Acima do corpo caloso a gente tem o sulco do corpo caloso, certo? E acima do sulco do corpo caloso a gente tem o giro do cíngulo. E acima do giro do cíngulo a gente tem o sulco do cíngulo. O sulco do cíngulo aqui vai ter um ramo marginal do sulco do cíngulo. E aqui o sulco paracentral, que vai delimitar com o sulco do cíngulo, em seu ramo anterior, o lóbulo paracentral. Esse lóbulo paracentral, anterior e posterior, essas partes anterior e posterior dele, localizam-se áreas motoras sensitivas, respectivamente. E eles estão relacionados com a perna e o pé. Depois a gente tem essa área aqui chamada precúneos, que é antes do cu, que é o precúneos. E aqui o sulco parieto-occipital, que vai separar o lobo occipital do lobo parietal. Ele é muito profundo. E entre o sulco parieto-occipital, que é esse amarelinho aqui, e o sulco calcarino, que é esse rosinho aqui, está o famoso cúneo. Esse é o cúneo com formato de triângulo. E aqui a gente tem o sulco calcarino. Nos lábios do sulco calcarino localiza-se a área visual. E abaixo a gente tem o giro lingual. Eu acho que eu falei de tudo, eu acho, em relação ao telencéfalo. Aqui a gente também dá para ver o giro frontal superior. Aqui a gente vê o giro frontal superior. O paracentral, o lóbulo paracentral aqui. Aqui a anatomia do corpo caloso, ó. Ele coloca aqui rosto do corpo caloso, joelho. Ele colocou tronco, mas tem as pessoas que colocam, algumas literaturas, alguns livros colocam corpo. E aqui o esplênio. Essa foi a vista medial. Lembrando que a vista medial do hemisfério cerebral, ela é plana. Ok? Plana, dá pra ver que ela é plana. Um corte sagital mediano. Vamos agora para uma vista inferior. Uma vista inferior. Algumas formações existentes na face inferior do lobo frontal, relacionadas com a olfação e por isso consideradas como pertencentes ao rinencéfalo, de rinos, nariz. Então, só de começo de conversa, aqui algumas áreas do lobo frontal, que elas são relacionadas à olfação, elas podem ser pertencentes ao rinencéfalo, porque rinos, ele vem de nariz, ok?
E outra característica também. O que é sistema límbico? O uncus, o giro para-hipocampal, o istmo do giro para-hipocampal e também o giro do cíngulo, eles vão constituir uma formação contínua que vão circundar as estruturas, ok? As estruturas que seriam interhemisféricas, ou seja, vão ligar um hemisfério ao outro. E por isso são muitos considerados o lobo independente, o lobo límbico. Então, o lobo límbico você vai lembrar do uncus, que é essa parte rosa aqui. O lobo límbico é isso, ó. Uncus, região para hipocampal, giro para hipocampal, que seria esse. E o istmo do giro para hipocampal, que aqui não dá para ver, mas seria lá embaixo. Que vão formar quem? O sistema límbico, o lobo límbico. Vamos para a anatomia, que é a parte mais importante. A face inferior do hemisfério cerebral ele pode ser dividido em duas partes, sendo que uma parte ele é pertencente ao lobo frontal, que seria essa aqui, e a outra parte pertencente ao lobo temporal. Enquanto a parte frontal, pertencente ao lobo frontal, ela vai repousar sobre a fossa anterior do crânio, a parte pertencente ao lobo temporal, ela vai repousar sobre a fossa uma fossa média do crânio, e a tenda do cerebelo. O que é essa tenda do cerebelo? Ela é a meningia, né, formada pela aracnoide e fica acima, tampando ali o cerebelo, porque se chama tenda do cerebelo. Tudo que está acima dela é chamado de estruturas supratentoriais. Tudo que está abaixo do tentório do cerebelo chamado de infratentoriais. O telencéfalo está em cima ou abaixo? Ele está em cima, então ele é o que? Supratentorial. Então vamos aqui na face inferior do hemisfério cerebral, ok? Começando aqui pela lateral. Aqui a gente tem o giro temporal inferior, que a gente viu logo lá em cima. Quer ver? Olha o giro temporal inferior que está aqui, vamos achar ele. Esse aqui, ó. Giro temporal inferior, então, além de estar na face dorsolateral, ele vai estar na face inferior, ok? Ok. Esse aqui é o giro temporal inferior. E esse sulco aqui? Esse sulco é chamado de sulco occipitotemporal. Sulco occipitotemporal. Giro temporal inferior aqui. Esse aqui é o sulco occipitotemporal. E depois do sulco occipitotemporal, vai ter que ter um giro chamado occipitotemporal, não vai? É a lógica. Então, giro occipitotemporal. E se ele não está na medial e está na lateral? Giro occipitotemporal lateral. Então, é tudo na lógica. Depois do giro occipitotemporal lateral, que é onde estou circulando aqui, a gente vai ter o sulco colateral, que seria esse aqui, em verde água, sulco colateral. Beleza. Depois do sulco colateral, a gente tem um giro chamado giro para-hipocampal. O que é interessante desse giro para-hipocampal? A parte anterior do giro para-hipocampal é a área entorrinal. O que é isso, área entorrinal, gente? Ela é importante para a memória e uma das primeiras regiões do cérebro. Isso é importante, isso é muito interessante. Essa área aqui é uma das primeiras regiões do cérebro a serem lesadas na doença de Alzheimer. Então, ela é uma área entorrinal que primeiramente é lesado na doença de Alzheimer, chamado de giro para-hipocampal. Ok? Além do giro para-hipocampal, a gente vai ter o giro occipitotemporal medial. Se tem o occipitotemporal lateral,
vai ter que ter o occipito temporal medial. E esse é o giro occipito temporal medial. Aqui a gente tem o sulco calcarino, que dá para ver na face dorsolateral também. Vamos lá. Sulco calcarino, tá vendo? Sulco calcarino, que nos lábios do sulco calcarino localiza a área visual. Esse é o sulco calcarino. Olha o cara aí. E aqui também tem o istmo do giro do cíngulo, que seria essa parte aqui. E o ápice do cúneo. O que é cúneo? Cúneo estava aqui em cima. Olha o cúneo aqui. Tá vendo? Você tem o pré-cúneo. Esse aqui é o cúneo. O cúneo está entre o sulco parieto occipital e o sulco calcarino. E ele é de forma triangular. A gente já viu o cúneo aqui e o istmo do giro do cíngulo aqui. Mais uma parte. O unco. O unco tá aqui. Uncus também já vi falar. Esse aqui é o uncus. Olha lá, ó. Vamos subir. A gente tem o polo temporal aqui, né? Que é tipo uma extremidade, tipo uma pontinha. E aqui o polo frontal também. Gente, vocês lembram que eu disse que nosso hemisfério é composto por hemisférios direito e um hemisfério esquerdo? Vou até afastar aqui. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, eles precisam ser unidos pela fibra interna hemisférica chamada corpo caloso. Mas eles vão ser todos unidos? Não. Tipo assim, não vão colar totalmente. Vai ficar coladinho, coladinho, coladinho. Vai ter uma fissura que vai passar no meio deles. E essa fissura é chamada fissura longitudinal do cérebro. Então é essa fissura aqui que vai passar entre os dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, certo? Aqui nessa parte frontal, a gente não delimita muito o sulco não, a gente só fala sulco orbital e giros orbitais. Sulcos orbitais e giros orbitais. Vão facilitar a nossa vida. A gente tem o giro reto, certo? Giro reto aqui, ó. Bem na parte aqui do primeiro par de nervo craniano, que seria o olfatório. E além do giro reto, a gente tem o sulco olfatório. É bem interessante ver que o sulco olfatório, então em cima dele vai ser quem? O trato olfatório e o bulbo olfatório. E aqui, gente, a lâmina terminal aqui, ó. Vocês lembram que lá no começo eu disse que o telencéfalo era composto pelos hemisférios cerebrais e pela lâmina terminal? Olha a danada aqui. Então, só para fazer uma revisão da parte inferior do hemisfério cerebral. Vamos começar aqui na parte temporal. A gente tem o giro temporal inferior, o sulco occipito temporal. Depois do sulco occipito temporal, a gente tem o giro occipito temporal lateral. Depois temos o sulco colateral. Aqui a gente tem o giro occipito temporal medial, já que tem o occipito temporal inferior aqui. E também o occipito temporal lateral aqui. Depois do occipito temporal medial, occipito temporal lateral, a gente tem o giro occipito temporal medial, que seria só essa partezinha aqui. Por que só essa partezinha aqui? Porque lá na frente já vai ter o giro para hipocampal. E aqui, gente, ó, traz o sulco hipocampal. Que assim. A gente tem o ápice do cúneo e aqui o istmo do giro do cúneo. Vamos para cima. A gente tem o unco, aqui o uncus. E aqui em cima o polo temporal, que seria a extremidade. Sulcos orbitais e giros orbitais. O sulco olfatório aqui e o giro reto. Aqui o polo frontal. A fissura longitudinal do cérebro, que é onde junta o hemisfério cerebral direito e esquerdo, né? Fica uma fissura. A lâmina terminal, que ela vai fazer parte do quarto ventrículo, lembrando do quarto ventrículo não.
do telencéfalo, certo? A lâmina terminal faz parte do telencéfalo. Lembrando que o telencéfalo ele compreende os dois hemisférios cerebrais e a lâmina terminal, segundo o livro do Machado. E aqui no sulco olfatório, que vai ficar repousando de vez em quando, geralmente, né, é o bulbo e o trato olfatório. A gente tem a substância perfurada anterior aqui e a substância perfurada posterior aqui também. Agora a gente vai ver no slide do René se não faltou alguma coisa. Não, eu só tô falando que a gente tem dois hemisférios, né, direito e esquerdo. Olha aqui, gente, tem direito e o esquerdo. Olha essa fissura que eu falei, fazia tempo. Essa aqui é a fissura longitudinal do nosso cérebro. Olha aí, ó, fissura longitudinal do nosso cérebro. E aqui ele falou que é conectado principalmente por corpo caloso, né? O corpo caloso ele é o quê? Uma fibra de interhemisférica, vai ligar um hemisfério ao outro. Falou também que sulcos são depressões, né? Que vão delimitar giros e tal. E ficam 2/3 da área ocupada no córtex dentro dos sulcos. Foi o que eu disse também. O lobo dele, que o polo frontal, temporal e occipital. E os lobos frontais, parietal no caso, temporal e occipital. E aqui ele fez uma abertura, né, na fissura lateral, na fissura não, no sulco lateral, que viu a ínsula, que seria o quinto lobo. Lobo 1, 2, 3, 4, 5. Ele começou primeiramente pelo dorso lateral, né? Pelo lobo frontal, igual eu disse. Delimitou os sulcos e tal. Não, eu acho que tá tudo certo aqui. Não faltou nada não. Depois vocês me falam.